queridos ministros extraordinários da comunhão, queridos coroinhas, acólitos, queridos leitores, ministros da música, querido, amado povo de Deus da nossa paróquia São José Operário, todas as nossas comunidades presentes, hoje de modo muito especial, aos nossos queridos jovens que se preparam para o sacramento da Crisma e estão hoje participando dessa liturgia, deste momento importante da nossa paróquia. Tem um padre que me diz há um bom tempo que cada oportunidade da festa de um padroeiro é uma oportunidade de nos mergulharmos profundamente num retiro espiritual. A cada ano nós temos essa graça de poder celebrar a festa do nosso padroeiro, de poder celebrar a liturgia de 9 dias, entendendo essa vocação, esse chamado e essa missão a qual Deus chamou a São José, para também entender o seu plano e o seu projeto para a humanidade. Nós somos privilegiados como paróquia, enquanto paróquia, ao terminar uma caminhada bonita da Semana Santa, vivenciando esse tempo pascal, esse grito da ressurreição que ecoa dentro de cada um de nós. Nós estamos agora vivenciando nesse 5º dia da novena, ainda essa experiência bonita e a força do ressuscitado, que São José vai nos mostrando de fato a viver nessa novena. Porque não é só a novena de São José que nós estamos aqui rezando os 9 dias, mas muito mais do que essa novena, nós estamos rezando novamente esse grito que Deus quer que nós damos no mundo, o grito da vida, o grito da ressurreição, o grito da esperança, o grito de fato daquilo que tudo nós experienciamos ao longo desse tempo da Semana Santa, para dizer que verdadeiramente Ele está vivo e está no meio de nós. Hoje, quem pôde assistir o funeral do Santo Padre, o Papa Francisco, esse último momento hoje, na madrugada do Brasil, 10 horas da manhã de Roma, e entendendo o seu último momento de entender a missão, a qual de fato ele, como pastor, veio trazer aos nossos corações essa mensagem de esperança, essa mensagem de paz, essa mensagem de vida, de ressurreição. E profeticamente, a homilia do Carmelengo, que hoje profetizou a homilia do Papa Francisco, as suas últimas palavras, dizendo de tudo aquilo que ele foi capaz de fazer ao longo do seu pontificado. E uma das coisas mais bonitas no final, ele dizendo, mesmo diante de tudo aquilo que o Papa Francisco pregou, o Evangelho de Jesus Cristo, ele pregou sobre a paz. E foi a última palavra que hoje nós ouvimos, proferindo a sua homilia hoje. E tantas autoridades do mundo inteiro, e um dos jornalistas dizendo que hoje era preciso, talvez muitos que ali estavam como autoridades, pudessem entender de verdade essa última mensagem que foi proferida hoje, para falar da paz que precisa ecoar no coração daqueles que continuam gerando morte, gerando guerra,
gerando desesperança, gerando tantas coisas no mundo. E é essa palavra que hoje nós ouvimos no Evangelho de Jesus Cristo. Quando as portas estavam fechadas por medo dos judeus, Jesus põe-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Porque os discípulos estavam trancados com medo, porque eles não queriam vivenciar aquilo que eles viram, o que passara com o Mestre, o que passara com Cristo, toda a atrocidade, toda a maldade, tudo aquilo que Jesus sofreu. E eles então, ao vivenciar aquilo, eles se trancaram, como nós também, ao perceber que o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, que o Papa Francisco fez ecoar em tantos corações, é para que nós não tenhamos medo de também ser homens corajosos, discípulos corajosos, batizados corajosos, para que também essa paz não é uma ausência de guerra, essa paz não é uma tranquilidade que eu coloco uma música tranquila para ouvir e a paz talvez ali está pairando sobre o meu coração, sobre aquele momento que eu esteja vivendo. A paz é muito mais do que isso. É quando nos incomoda haver tantos momentos de barulhos que está incomodando o mundo, a sociedade. E Jesus quer que nós sejamos portadores dessa paz, porque só Ele é capaz de trazer essa paz ao nosso coração. Só Ele é capaz de nos dar essa paz, para que nós também sejamos portadores dessa paz no mundo. Mas se nós fecharmos nos nossos medos, do nosso egoísmo, do nosso jeito de querer ser a igreja, do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, nós vamos nos fechar nos nossos guetos, nós vamos nos fechar nas nossas ideias, nós vamos nos fechar diante de tantas realidades que cada um de nós estamos vendo e percebendo. Um mundo que vai se fechando, mas um mundo que não se abre para a graça, para essa paz que Deus quer que aconteça dentro do coração de cada um de nós, para que nós tenhamos coragem de ir e anunciar a presença do ressuscitado. Tomé hoje traz para nós a imagem da coragem, mas ao mesmo tempo a imagem do medo, e a imagem de sermos autênticos e verdadeiros. Nós não podemos brincar com Deus, de achar que eu sigo Deus e eu faço talvez de qualquer maneira, vou tentando ser um cristão ali mais ou menos, e não sendo verdadeiro com Deus. Imagina Tomé sofrendo dentro de si esse medo, porque Tomé também teve medo. Tomé não acreditou, não porque ele quis, porque ele também teve medo. E quantos medos nós temos também diante da presença da vida do ressuscitado? A cada experiência que nós fomos ouvindo e vivenciando, desde as primeiras mulheres que vivenciaram o túmulo ali vazio e foram correndo falar para os outros, desde Pedro, desde aqueles que de fato ali estava no barco e quando pulou estava nu. Há quantas experiências do ressuscitado, os discípulos de Emaús que foram tristes voltando para Emaús, e hoje Tomé disse: se eu não colocar as minhas mãos nas marcas dos pregos,
Se eu não colocar as minhas mãos nas marcas do lado, eu não acreditarei. Quantas das vezes nós precisamos também ser autêntico? Às vezes nós queremos acreditar para dizer que está tudo bem, para dizer que eu quero ser aquele cristão, para que as pessoas possam acreditar em mim. Nossa, aquela pessoa é isso. Não, precisamos entender o nosso medo, as nossas dúvidas, as nossas incredulidades, mas ter a coragem de dizer para Jesus aquilo de fato que nós somos, e ter a coragem de dizer: hoje eu não estou na comunidade, mas é preciso que, mesmo que hoje eu não esteja, mas eu preciso querer estar. Tomé não estava, mas quando ele percebeu que a experiência dos outros fizera ele vir para a comunidade, ele passou a acreditar. Às vezes a gente distancia da comunidade, às vezes a gente afasta por tantos motivos, deixa de seguir o batismo, a nossa fé, por tantos momentos. Ou talvez a gente vem só na novena e não volta mais, ou às vezes só na Semana Santa, ou às vezes só em alguns momentos da nossa fé. Mas a experiência do ressuscitado, ela precisa ser autêntica e precisa ser verdadeira. Por isso que Tomé disse no finalzinho, quando Jesus disse de novo e apareceu para os discípulos, depois de 7 dias, porque que 7 é o domingo, onde começa a semana, para dizer que o domingo é o dia do Senhor. Quantas vezes a gente troca o domingo do Senhor para tantas outras coisas? Jesus volta a aparecer novamente no 7º dia, aonde a comunidade estava reunida, aonde nós estamos reunidos a cada missa, a cada Eucaristia. Jesus aparece novamente e disse para Tomé: põe as tuas mãos. E quando Tomé ali reconhece, ele profetiza, ele faz a profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Falar a verdade não é vergonha, ter medo não é vergonha. O que nós não podemos é não querer voltar o 7º dia de novo para querer ver o ressuscitado. Mesmo que no primeiro eu não estava na comunidade, eu duvidei porque eu não estava, mas é preciso a gente querer sempre voltar, e voltar para acreditar diante das experiências do outro, porque é isso que é bonito. A cada gesto, a cada experiência, nós vamos experimentando a força do ressuscitado. Que São José nos ensina nessa novena, nesse retiro espiritual, que o medo de São José também fez ele acreditar, mesmo que ele talvez duvidou que Maria grávida, de fato ali, ele não pudesse de fato assumir ela como esposa, mas o Espírito Santo disse: não tenhas medo, José. Como hoje, novamente, Jesus pondo no meio deles, e eles fechados, trancados, José também teve medo, os discípulos também tiveram medo. Será que nós não temos medo? Será que nós também não temos as nossas dificuldades? Que São José nos ensina sempre a dar o sim a cada dia, mesmo com as portas do coração às vezes trancada, mas todo dia Deus se põe no meio de nós e nos envia o teu Espírito Santo. Deus seja louvado, assim seja. Amém.